o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos amigos, agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço o convite da minha querida amiga Ecleia. Vamos, nesse momento, unir nossos pensamentos, nossos corações, em agradecimento ao nosso Pai pela nossa vida, a possibilidade dessas inúmeras existências em que vamos aprendendo a todo momento, como um épico, a nos engrandecer, a conhecer o mundo onde estamos presentes. Agradecemos porque nosso Pai colocou como nosso guia, como nosso companheiro nessa jornada, o nosso Mestre Jesus. Agradecer todo esse amor que Ele tem por nós. As suas mãos sempre estendidas para nós, nos levantando, soerguendo, acariciando, consolando. Nossos corações estão cheios de gratidão por esse amor incondicional do nosso irmão. Queremos agradecê-lo, Mestre Jesus. Nos acompanhe sempre, esteja sempre conosco e que possamos sentir a sua presença através das ações mais corretas possíveis. Mestre Jesus, abençoe esse nosso trabalho, esse nosso estudo, esteja conosco agora e sempre, e que assim seja. Queridos amigos, hoje nós temos para estudarmos a parábola Festim das Bodas, né? Aquela história que as pessoas ouvem, mas quem faz isso, né? Um festão, e somos convidados e nos negamos aí, que história é essa, né? Então, aquele festim onde o grande Senhor, o grande Rei, prepara aquela recepção e manda convidar os mais nobres. E eles recusam comparecer ao festim. Ele reitera o convite e é negado novamente. Ele então manda os seus servos mais leais, né? E esses servos vão agora com uma ordem, né? Eles vão agora convidar a todos, todos nas ruas, nas encruzilhadas, nas vilas, nas ruelas, todos serão convidados para esse grande festim. E aceitam, e comparecem. E naquele momento onde a festa está lá belíssima, naqueles salões todos preparados, o grande Senhor se aproxima dos seus convidados. De alguns deles diz assim: como? Por que estão aqui? Mas fomos convidados, Senhor. Mas não estão com a veste nupcial. Então vocês vão fora. Vão para um lugar onde existe as trevas, onde existe a dor, onde existe ranger dos dentes. E a gente fica assim, pensou ter que sair de uma festa dessa maneira, né? Vamos analisar esses personagens, o que Jesus quis passar para nós, né? Nós temos aí os primeiros convidados, aqueles mais nobres, que nada mais é do que o povo hebreu. Aquele primeiro povo a deixar de ser politeísta. Porque nós, os outros povos, né? Digo nós porque somos nós ao longo das inúmeras existências, né? Evoluindo, passando de povo para povo. Admirávamos a natureza e não tínhamos explicações para nada. Então, cada fenômeno, cada coisa, o desabrochar de uma flor, o vento que ora era uma brisa cariciosa e depois um furacão, mostrando que aquele Deus estava zangado, o Deus da fertilidade,
aqueles deuses zangados, né? Que precisavam ser acalentados com sacrifícios, adorados. E vem o povo hebreu com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? E começa a adorar o Deus único. Ele falou com um Deus, e esse era o Deus único. Aquele Deus que exigia que o amor fosse incondicional a ele. Ele não dividia o seu reinado. Um Deus guerreiro, lutador, vingativo. Aliás, demonstrando todas aqueles vícios, né, que estão no ser humano, porque nós projetamos para esse nosso Deus único as nossas características. A nossa agressividade, a nossa inveja, os nossos desejos de vingança, colocamos nesse Deus, né, Jeová, Yahvé, né, e inúmeros nomes que tomou ao longo do tempo. Então esse foi, na parábola, os primeiros a serem convidados, mas que se perderam ao longo do tempo na materialidade, valorizando mais a vida material, na verdade, do que aquilo que eles deveriam estar valorizando e ensinando, que é a boda, né? O festim da boda, o encontro com a harmonia e com a paz no mundo espiritual, que é isso que é o festim, né? Deus está nos convidando para prestarmos atenção que nós temos uma vida espiritual, onde seremos felizes, viveremos em equilíbrio e harmonia, dependendo da forma como vivemos aqui na Terra. Aqueles servos que saíram a convidá-los, né, são os filósofos da natureza, aqueles primeiros indivíduos, né? Porque a filosofia é aquilo que indaga, são as nossas dúvidas. Por que estou aqui? Qual o sentido do meu viver? Quem sou? E esses filósofos primeiros, eles não eram só filósofos, eles não só perguntavam, mas eles tentavam responder. Então também eram da ciência. Então eles são chamados filósofos da natureza, porque eles tentavam explicar aquelas coisas que aconteciam. E outros servos, os profetas, né, que também vieram falar desse festim das bodas, a felicidade de estar no mundo espiritual e compreender a própria grandeza, que é isso que Deus quer que a gente perceba. E então, uns foram olvidados, poucos adeptos, outros perseguidos, mutilados, mortos, por falarem coisas que não agradavam o vulgo, né? Ninguém gosta, quando está imerso nas sensações da matéria, ser chamado, né, às sutilezas espirituais, a necessidade de uma transformação íntima, que é o trabalho mais difícil que podemos ter. Então, durante o festim, todos ali alegres, né? Quando repentinamente o Senhor os expulsa, alguns, porque não estavam com a veste nupcial. Que veste é esta? E por que essa ameaça? Dor, treva, ranger de dentes, porque não usou uma roupa, um traje nupcial. Esse traje nupcial, meus irmãos, é o resultado daquilo que somos intimamente. É como o nosso perispírito se apresenta. Porque aqui, na materialidade ainda, dentro desse escafandro que é esse corpo material, as pessoas não nos conhecem bem, né?
nos conhecem na superficialidade, naquilo que dizemos, mas nem tudo que dizemos corresponde àquilo que sentimos e pensamos. E como foram muitos os convivas que aceitaram, né, esse convite do grande rei, quer dizer, somos todos nós religiosos de todos os matizes que nos dizemos acreditar em Deus, seja a denominação que for esse Deus, seja qual for essa religião. Então, quando nós aceitamos participar do grande festim, é porque nós estamos nos colocando diferentemente daqueles que se dizem ateus, se dizem materialistas. Nós estamos enquadrados em algo que tem, além da matéria, a espiritualidade. Acreditamos nessa espiritualidade. Mas uma coisa é acreditar na espiritualidade, é dizer que acredita em Deus, né? É conhecer de fio a pavio, Bíblia, Livro dos Espíritos, né? E tantas outras obras espiritualistas, né? Espiritista. E outra muito diferente é captar a essência dessas obras, a essência desses ensinamentos e tornar isso uma realidade na sua vida. Então, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Para ser escolhidos, tem que estar com as vestes nupciais. Muitas vezes, nos contentamos em frequentar a nossa religião, seja ela qual for, 2, 3 vezes por semana. Acreditamos que estar ali, né, participar de todos os fenômenos que acontecem dentro desses locais, seguir os dogmas das igrejas, e que aquilo tudo está certo. Estamos quites, estamos nos preparando, podemos aceitar o convite para essa grande festa. Esse encontro com o nosso Criador no mundo espiritual, né? Obviamente não é um ser que você vai encontrar cara a cara, porque ele está em todos os lugares. Ele está em torno de nós e está em nós. E a lei que rege a sua criação em todos os universos é a lei do amor. Toda vez que estamos afastados dessa lei do amor, nós estamos afastados dessa roupa nupcial, não estamos construindo essa roupa, né? Afastados do amor, afastados do bem, porque nós somos o que pensamos. Não é só o que falamos. O que falamos também influencia outras pessoas. O que falamos se coloca na mente de outra pessoa e pode levá-la a ideias muito ruins. Então, nós temos responsabilidade com a palavra. Mas o pensamento é o criador. Com os nossos pensamentos, com a força, porque é uma onda eletromagnética, energia. Essa onda eletromagnética, ela constrói, ela se utiliza do fluido cósmico universal para construir. Então, cada um de nós é co-criador. Somos co-criadores. Nós vamos ter a saúde ou termos a doença, dependendo daquilo que pensamos, porque o que pensamos é o que somos. A epigenética está aí para nos dizer isso, que as emoções, como nós sentimos o mundo, as emoções em relação ao mundo, as nossas crenças, são capazes de modificar até o nosso código genético, desligando e ligando genes que não precisavam dessa tradução. Então, somos realmente o que pensamos. Então, com o que pensamos, nós estamos lá, construindo o nosso traje nupcial. Estamos tecendo
as energias do nosso perispírito, que é quando no mundo espiritual nós somos vistos pelo nosso perispírito. Quanto mais pensamentos benéficos, né, mais brilhante será esse nosso perispírito, e energético, e funcional, e harmônico, equilibrado. Porque a lei de amor, se nós estamos pensando no bem, se o universo é regido por essa lei, nós estamos dentro da lei do universo. Tudo que foge a essa lei são pensamentos que não estão de acordo com a lei de amor. Eles são pensamentos, né? Porque o pensamento no bem, eles são pensamentos que são ondas de curto comprimento, alta frequência. Então, altamente energético, produzem luz. Pensamentos vingativos, depressivos, maledicentes, eles geram ondas longas, pouco energética, baixa frequência. Isso é física. Não é o espiritismo dizendo, isso é a realidade. Então, nós, se estamos pensando, né, em coisas boas, se estamos entrosados nessa lei, queremos melhorar, estamos fazendo aquela introspecção, estamos mergulhando dentro de nós mesmos para descobrirmos quem somos, como estamos, o que precisamos mudar. Se nós estamos pensando dessa maneira, nós estamos pensando em ondas mais curtas. E uma das regras da física é que a fonte emissora de uma onda eletromagnética, ela é banhada por essa onda que ela está emitindo, ela é banhada, é tomada, e depois aquela onda se espraia, caminha. Mas a pessoa que emitiu, ou qualquer fonte, né, que emite essa onda, é banhada pela própria onda. Então, quando você pensa em fazer o bem, quando você faz uma oração para atingir um amigo, uma pessoa que você sabe que está sofrendo, ela não precisa nem saber que você está orando, mas você está pedindo a Deus força para aquela pessoa. Determinação, fé, esperança, melhorias. Nesse momento em que você está emitindo esse seu pensamento, aquele pensamento é onda curta, frequência alta, alta energia, e você já está se banhando no benefício dessas ondas. Então, no mesmo momento, né, o bem chega para você, você se harmoniza cada vez mais. Quando você pensa na harmonia para o outro, você está se harmonizando cada vez mais, porque você está pensando naquilo que é lei, pensando no amor, pensando no seu semelhante, pensando no outro, pensando no próximo. A mesma coisa se você pensa mal. Se você vai lá para o seu lugar de culto, seja ele qual for, mas você está falando que A não cumpriu bem as obrigações, B não fez isso, eu trabalho melhor do que o fulano, eu não sei porque fulano está com toda essa pompa. Se estou num lugar dessa forma, pensando assim, e eu não estou falando bobagem, onde tem pessoas, tem essas dissidências, infelizmente. Né? Então, aquele que está pensando dessa maneira está lá com as suas ondas longas, pouca frequência, está se banhando, está se escurecendo, está captando aquele mal-estar que ele está jogando para o outro lado. Outra coisa muito importante que devemos entender, existe uma coisa chamada conjugação de ondas. Ondas semelhantes se aproximam, se juntam, se fortalecem, se unem para aumentar o seu poder. Quando você pensa no bem, no amor, na pacificação, no desejo de servir, no entendimento que aquele outro que está fazendo algo que não é certo é porque não sabe ainda o que você já aprendeu e não tem direito mais de fazer. Nesse momento, né, que você age dessa maneira,
você está incorporando e juntando essa sua onda, ela está sendo emitida, você já se beneficiou porque você se banhou nessas energias maravilhosas. Mas agora essas ondas vão caminhando e elas vão se acoplando, se juntando com milhares de mentes que estão ali pensando a mesma coisa que você estão querendo lá que as pessoas sejam mais felizes, estão pensando com misericórdia, estão praticando a caridade, segundo o Mestre Jesus, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então essas ondas elas vão se juntando e você vai receber lá, a fonte recebe a conjugação das ondas, o aumento de energia, e você então se fortalece naquilo que você está jogando para o outro. Recebemos o que doamos. Essa é a lei. O que vai é o que volta. E a gente não está acreditando muito nisso, na lei de causa e efeito. E com os nossos pensamentos, por exemplo, Deus, ele não se preocupa conosco. Nós não precisamos viver pedindo perdão a Deus porque ele não está ofendido conosco, né? Ele não está ofendido conosco. Ele sabe da nossa grandeza. Ele nos criou, ele sabe do nosso início e já sabe lá adiante aquilo que nós somos. Então Deus, ele se colocou em nós, na nossa consciência, todas as leis. Por isso ele nos deu a liberdade. Ele não nos deu livre-arbítrio sem que a gente tivesse conhecimento do bem e do mal, sem ter se implantado em nós e conscientemente nós sabemos disso. Nós temos razão, nós temos inteligência, nós temos a lógica. Quando adquirimos isso, foi o momento em que ele nos deu a liberdade. Atingimos a maturidade para sermos livres, fazermos nossas escolhas. Mas é muito bom, né? Ser livre, fazer o que quer. Ah, que beleza! Ninguém me impede de fazer nada. Mas as consequências me pertencem. Nada fica sem a responsabilidade pelas consequências. Por isso Jesus disse: não saireis do calabouço até pagar o último centavo. E quem nos cobra? É a nossa própria consciência. Aquele juiz que disse que vai nos julgar lá no final dos tempos, não é Jesus. Nós gostaríamos que fosse alguém extra nós. Mas não é. É justamente a nossa consciência que sabe de tudo. Não só do que pensamos, das nossas ações e sentimentos e emoções, mas a intenção daquilo que fazemos, que aí é que a coisa pega mais ainda, né? Então, um juiz fora de nós, assim, alguém que não nos conhecesse bem, podia dizer: errou, cometeu essa falta porque ele teve uma análise ruim, pensou que não ia ser ruim, pensou que não ia acontecer isso, pensou. Não. A nossa consciência sabe qual foi a nossa intenção. Então seremos julgados pela nossa intenção das nossas ações. E essa parábola é aquela parábola que nos dá aquela esperança renascida, renascida, renascida. Porque a cada volta, cada existência, cada personalidade, nós somos convidados para esse festim, convidados a estar numa dimensão espiritual cada vez melhor, mais pacífica, mais harmônica, mais alegre. Basta que a gente faça uma tessitura de luz, de amor em nosso corpo perispiritual, que vai significar que nosso corpo mental, nosso espírito está se transformando. Cada jornada, cada existência é a oportunidade de crescermos cada vez mais. Deus não nos fez pronto. Ele colocou lá a sementinha dentro de nós, mas como deve ser todo pai,
Ele quer que a gente saiba o custo de crescer, né? Nenhum pai humano vai fazer as tarefas de escola de seus filhos, fazer as pesquisas, fazer tudo e adorar as notas máximas que ele recebe sem mérito. Então, se nós, como espíritos encarnados e falíveis, imperfeitos, sabemos que é preciso lutar para vencer, saber o custo de cada vitória, assim é nosso Pai. Então somos nós que fazemos as nossas escolhas. Ah, essa foi ótima, os resultados são excelentes. Excelentes, não a nível material, econômico, financeiro, excelente a nível universal, humanitário, que chega, nos aproxima da lei do amor cada vez mais. Esses são os bons resultados. Então é isso que o Pai quer. Ele não nos condena e nós não devemos nos condenar. Jesus disse: sois deuses, façais brilhar a vossa luz. Ele nos garantiu isso. E nós temos que ter certeza disso, mergulhar em nós mesmos e ver esse grande potencial que nós temos. Somos filhos do Altíssimo. Ele se implantou em nós. E nós podemos fazer aquela luzinha que está lá dentro de nós, aquele luzeiro pequeno, ele cresce com o nosso aprendizado, com as nossas quedas, com as nossas frustrações. Nós somos resilientes, podemos cair, mas nós levantamos um dia. Pode ser rápido, pode demorar, mas nunca falha. Nós nos levantamos e caminhamos e vencemos e nos vemos cada vez melhor. Então a lei é essa, amar ao próximo como a si mesmo. Para construir essa tessitura de luz, esse traje nupcial, temos que nos amar. Temos que nos perdoar. Quantas pessoas, não só encarnadas, como desencarnadas em sofrimentos terríveis pelas coisas que fizeram. Não fiquem assim, meus irmãos. Não fiquem assim. O convite do nosso Pai para o grande festim é pela eternidade. Erramos, sim, erramos. Somos espíritos imperfeitos, mas vamos aprender. Se perdoe, se ame, se valorize, porque é só assim que vai valorizar o outro. Se você não vê as suas deficiências, dificuldades, não vai poder perceber que o outro também tem essas dificuldades e que precisa de ajuda, precisa da sua compreensão, da sua aceitação para que ele possa melhorar. Então, não vamos desperdiçar tempo. Que essa parábola nos encha de alegria, de esperança, de fé. Deus nos convoca sempre. Ele manda seus servos, são esses espíritos maravilhosos que têm vindo até nós, né? O principal dele, o Mestre Jesus, que nunca nos deixa, e eles nos chamam constantemente a aceitar essa grande festa de harmonização. Harmonização no amor e no bem. Fazer parte dessa grande, imensa falange de espíritos que já tem um alcance visual maior. O coração é capaz não só de amar seus familiares, mas de amar todos aqueles que estão ao seu redor, de desejar bem a todos e ser servidor do outro. Temos exemplos disso na Terra. Eles vieram para estarem conosco lado a lado, para passar essa mensagem para nós, para fazer esse convite para o grande festim. Não tenhamos só uma religião, sejamos religiosos verdadeiramente. Oremos, nos elevemos mentalmente, queiramos sempre ver a parte boa do outro. Se todo mundo está vendo a parte negra, vamos lá entrar, somos garimpeiros, vamos entrar na mina e não vamos ver só aquela ganga imunda que não presta para nada, mas nós vamos descobrir um filete de ouro, uma pedra preciosa no meio daquelas coisas ainda que não são boas. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos deuses e podemos fazer com que a nossa luz seja imensa. Então, que cada um de nós, meus irmãos, possa fazer uma grande tessitura espiritual com os seus pensamentos, com os fios
dourados, prateados, iluminados dos pensamentos no bem. Que Mestre Jesus possa estar conosco sempre, que nós possamos estar com Ele, que possamos agradecer aos nossos espíritos amigos, aqueles que conosco vieram até a Terra para essa jornada, aqueles que planejaram conosco essa nova vida, essa nova encarnação, essa nova existência. Agradecemos a todos eles esse amor que tem por nós, nos amamos apesar daquilo que ainda somos, porque nos veem como seremos. Nós apenas estamos numa etapa. Mestre Jesus, nos abrace, nos conforte, encha nosso coração dessa alegria de existir, de estarmos nessa oportunidade, nesse momento, às beiras da regeneração, que nós possamos, Mestre Jesus, estar no desejo extraordinário de te ver, de te seguir. Nos abençoe. Nos abençoe agora e sempre, que assim seja e será. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!